Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade nós queremos falar sobre o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. Vamos basear o nosso comentário em 1 de João 5 e versículo 16, que diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Esse texto, embora ele aparentemente não seja enigmático, pois ele apresenta duas classes de pecado. Há pecado para a morte, ou seja, por pecado para a morte entendemos um pecado que leva ao inferno, um pecado que não tem perdão, mas há pecado para a morte. E se alguém comete o pecado que não é para a morte, então se orará e Deus perdoará a tal pessoa. Esse pecado que não é para a morte será removido, a pessoa será perdoada e estará salva da condenação. Mas há um certo pecado, aqui abordado pelo escritor, vamos chamar o apóstolo João, segundo a tradição, não estou afirmando que foi o apóstolo, que não tem perdão. Algumas igrejas, elas ensinam que esse pecado para a morte é o adultério, é a prostituição. Será que é isso? Será que esse pecado para a morte é o adultério? Será que é a prostituição? Será que é o assassinato? Lembremos-nos de que João está escrevendo para cristãos, para começo de conversa. João está escrevendo para cristãos. E precisamos entender que pecado mortal é esse que João está frisando. Esse pecado, ele precisa ser detectado de acordo com o conteúdo da epístola. E para se chegar ao conteúdo dessa epístola, já que certas coisas não estão muito claras, nós precisamos voltar ao tempo, há 2000 anos atrás. Esse escrito de João, ele foi escrito contra um grupo de pseudo-cristãos, conhecidos na história como os gnósticos, ou o gnosticismo, que era um movimento rival do cristianismo primitivo. Vale ressaltar aqui que o gnosticismo, ele tinha traços da filosofia grega, tinha traços do judaísmo. O gnosticismo, ele era uma mescla de várias culturas, de vários ensinos. E não exageramos em dizer que no gnosticismo existiam crenças egípcias, crenças judaicas e crenças helênicas ou gregas. Mas eles eram cristãos. João, ele estava aqui escrevendo contra cristãos. Conforme eu disse no início, pseudo-cristãos. Tenha sempre isso em mente. João estava escrevendo contra cristãos. Aqui está em foco o gnosticismo. E o pecado em questão aqui, chamado pecado para a morte, não é outra coisa senão um ensino gnóstico. O que é que eles ensinavam? Que Cristo era um e Jesus era outro. Os gnósticos, eles negavam a encarnação de Cristo, do Logos. Conforme João diz lá no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Versículo 14, se não me falha aqui a memória, citando de memória: e o Logos tabernaculou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então, João ele deixa bem claro que o Logos divino, o Deus único, ele se encarnou, ele se fez carne e tabernaculou entre os homens. O Cristo se encarnou. O Cristo que foi pregado, de acordo com a doutrina da igreja, era o mesmo Cristo preexistente, era o mesmo Espírito eterno. Aquele Espírito eterno que fez o mundo, que fez todas as coisas. O Deus criador de todas as coisas. O Deus único e verdadeiro. Ele se fez homem e habitou entre nós. Mas os gnósticos, eles negavam a encarnação do Logos, a encarnação do Verbo. Os gnósticos diziam que Jesus tinha sim nascido. E no batismo ali de João, quando a pomba, que era o Espírito Santo em forma corpórea, desce sobre o homem Jesus, então a explicação dos gnósticos é que, naquele momento, o Espírito eterno, o Cristo, o Espírito desceu sobre o homem Jesus. E houve uma fusão entre o Espírito de Cristo, o Cristo, e o homem Jesus. E Jesus, que tinha nascido, mas o Cristo não, eles caminharam até a crucificação. Então ensinava os gnósticos ainda que na crucificação, quando nós lemos que Jesus dizia: Deus meu, por que me desamparastes? E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Os gnósticos, eles diziam o seguinte, que naquele momento, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparastes? Os gnósticos vão ensinar que naquele momento estava havendo uma separação entre Cristo e o homem Jesus. Quem estava morrendo era apenas Jesus, não o Cristo. Por quê? Porque para eles o Cristo nunca tinha se encarnado. Cristo apenas possuiu o corpo, o homem Jesus, até a cruz. E na morte houve a separação entre o Cristo e o homem Jesus. E era este ensino daninho, era este ensino maléfico, meus queridos, que estava sendo ensinado ali na comunidade joanina. E foi contra este ensino que João escreveu e disse: há pecado para a morte. Então o pecado para a morte aqui não é adultério, o pecado para a morte não é prostituição. Ah, professor, então você está legitimando o adultério e a prostituição? Não. Eu só estou fazendo uma exegese do texto, estou fazendo uma interpretação. Eu quero apenas que você entenda e compreenda a Bíblia Sagrada. Não estou validando adultério, não estou validando prostituição, até porque a Bíblia condena isso, adultério, prostituição, a fornicação, o assassinato, tudo roubo, mentira. A Bíblia condena isso. Agora eu não posso deturpar a palavra, eu não posso dizer para você que o pecado para a morte aqui é o adultério, eu não posso dizer para você que o pecado para a morte aqui é a prostituição, quando a história do cristianismo me mostra que, e o contexto bíblico reforça, que o pecado para a morte aqui era exatamente a heresia gnóstica, que dizia que Jesus era um e o Cristo era outro. Então eles diziam que apenas Jesus tinha nascido, mas o Cristo nunca nasceu. Com isso eles negavam a salvação por meio de Cristo. Com isso eles negavam a salvação das nossas almas. Eles diziam que o Cristo não tinha derramado sangue. Eles diziam que o Cristo nunca tinha morrido para salvar a humanidade. Quem morreu foi apenas o homem Jesus. Com isso, com esse ensino, eles estavam negando a salvação. Na avaliação de João, isso era um pecado mortal. Negar a morte de Cristo, negar o poder salvífico do sangue de Cristo, incorria numa condenação irreversível. Por isso é que João dizia: se alguém cometer pecado para a morte, em outras palavras, se alguém ensinar, se alguém andar acreditando, ensinando e defendendo que Cristo não nasceu, que Cristo não morreu, que Cristo não derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, esse é um herege, esse não tem perdão, cometeu o pecado mortal que não tem perdão. Então era esse o ensino que estava por trás dessas palavras de João. Espero ter contribuído para um melhor entendimento dos amados. E você que assistiu o meu vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva se ainda não é inscrito, dê um like,
ok? Que gostou, inscreva-se e também recomende este vídeo, recomende o meu canal para os seus amigos, para os seus pastores, para todos os seus conhecidos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre.